Eu sou Edilma Cioli de Melo Bonfim, membro da Academia Alagoana de Letras, na cadeira número 12. É com uma felicidade imensa que estou fazendo desse projeto, participando desse projeto que visa apresentar alagoanos notáveis. E como era de se esperar, a minha escolha é Breno da Rocha Cioli. É sempre gratificante falar da narrativa de Breno, autor que me debrucei por tantos anos de pesquisa e se constituiu objeto de estudo da minha tese de doutoramento. A escolha pela produção de Breno se deve a duas questões fundamentais para mim. A primeira delas refere-se ao fato de ser um autor alagoano e assim fazer parte das leituras que me interessam, ou do meu interesse. Cultivo esse prazer de ler alagoanos já há um certo tempo, por considerar que a grande parte da produção de escritores locais é esquecida por seus próprios conterrâneos e a crítica nacional. Para mim, o esquecimento é a pior das mortes. O segundo motivo da minha escolha se deve às qualidades da escrita primorosa do contista, à espera de um merecido reconhecimento e da construção de uma fortuna crítica sobre essa obra ainda muito pouco lida. Meu encontro com a obra de Breno foi amor à primeira vista. Na década de 70, cursando letras na UFAL, estranhava a ausência de estudos sobre escritores locais. Fui até a Biblioteca Pública Nacional e lá me deparei com o livro João Urso, de quem já ouvira falar. Li o conto homônimo algumas vezes e ficava emocionada, cada vez mais, com a temática da desrazão e o suplício do menino João, sentado em um banco de madeira, obrigado a ler poemas. Mergulhei naquela atmosfera triste, pesada, lúgubre, ao mesmo tempo que entendia que se tratava de uma bela e perfeita narrativa. O texto é um poema escrito em prosa, cuja descrição e temática oscilam entre poesia e dureza. Cito o primeiro parágrafo de João Urso. Os morros são fardos rompidos. Por lá saltam ecos de fortíssimas vozes, mas a cidade é um enorme silêncio de pesado sono, de um sono estremecido pelas bocas da serra. Debruçado à janela, João Urso vê os seculares morros lutando contra a fúria dos elementos e até se esqueceu daquela tristeza que sempre o acompanha. Fim da citação. Terminei a leitura da coletânea como um todo num crescente encantamento. Dirigi-me ao arquivo público e recebi uma bela aula de Moacir Santana sobre Breno Cioli. Guardei o nome do autor e da obra e já conversei com a minha professora Leônia Seles, que preparava uma coleção sobre grandes nomes da cultura alagoana. O eco do riso translocado de João Urso não podia ser esquecido. Em 1984, Leônia publicou seu trabalho sobre Breno. E, curiosamente, Ricardo Ramos lança no mesmo ano os melhores contos de Breno Cioli. No prefácio dessa bem preparada coletânea, o também contista Ricardo, filho de Graciliano Ramos, diz que, abro aspas, é possível que Breno Cioli seja, na sua personalidade de contista, o mais representativo da postura de 45. Ele trazia uma forma nova em escrita e estrutura, com uma coerente desordem. Eu gosto muito dessa fala do Ricardo, quando ele fala dessa coerente desordem, porque é uma desordem coerente mesmo.
A gente está lendo os contos, acha que tudo está um turbilhão de loucura, de maldade, de perversidade, de solidão, de medo. O narrador aqui pega a personagem e vai com ela nessa desordem que no fim se dá numa grande coerência. A geração de 45, que Breno fez parte, trouxe grandes nomes da literatura. Cito Clarice Lispector, João Guimarães Rosa, Lúcio Cardoso, João Cabral de Melo Neto, amigo pessoal de Breno, que se hospedaram aqui em Maceió, na ladeira da Catedral, que é a ladeira Estáquio Gomes. Então, esses nomes são grandes vultos da Mário Quintana e outros. De alagoanos, nós podemos citar o Ledo Ivo, o Breno, o Carlos Moliterno, Luiz Gonzaga Leão e Francisco Valois, Elionia Seles, entre outros. A crítica, de um modo geral, é unânime em afirmar que a vocação nata de Breno sempre fora a narrativa curta, o conto em especial. Também é confirmado pelo autor, em entrevistas tanto em Recife como no Rio de Janeiro, em vários jornais de Pernambuco e tal, que a principal característica de suas narrativas são, diz o próprio Breno, contos, todos eles trágicos, onde o assassinato é assinalado de permeio com homens traídos por belas mulheres. Dessa forma, vocês que leram ou que ainda lerão seus livros vão observar que das primeiras até as últimas publicações, o contista trabalha com questões sombrias, doloridas, insanas e tristes, ardilosamente marcada por uma temática intimidante, bruta, sofrida, com personagens mentalmente desestruturados. Em nenhum momento da prosa acioliana há um abrandamento da temática proposta. O forte olhar do narrador não afrouxa o drama contado, e assim o texto desemboca em tragédia, visto que está no comportamento das personagens a dimensão de estado de alma de cada uma delas. Breno escreveu 4 livros de contos, João Urso, Cogumelos, Maria Pudim e Catavento, e um romance, Dunas. Lendo o conjunto da sua obra, chego a pensar que Breno optou por uma relação, uma espécie de contraponto de emoções que se dá entre o narrador invasivo, onisciente, e o leitor perplexo com o narrado. Em grande passagem dos textos, temos repulsas, medo por esses personagens tão cruéis como Salustiano, Adélia, Frederico, Samuel, Arlinda e outros. Ora, o sentimento do leitor é de piedade e até afeto por seres tão infelizes como as personagens Pony, Bioléu, Coriolano, João Urso, Miriam e demais. A escolha por um atento narrador que oscila entre pesadas descrições e narrativas cruéis e, ao mesmo tempo, é o mesmo narrador que nos fala delas com compaixão e cuidado. O narrador onisciente percebe que as personagens insanas, infelizes e solitárias são seres sem voz. Elas pouco dialogam, criando no e com seus silêncios uma atmosfera lúgubre de isolamento e amargura. Agem de forma instintiva. Quem lê o conto Medo e conhece a personagem Salustiano sabe o que eu estou dizendo. Salustiano é puro instinto. Pois bem, elas agem de forma instintiva, primitiva, de maneira abrupta e recolhida em suas mais diversas emoções. O narrador atento, visionário, observador, então fala nelas.
fala delas e fala por elas. Daí a grande incidência nas narrativas de Breno daqueles seres vindos do nada, mergulhados no estado de orfandade, e que, por isso, vagam sem lei, sem identidade e sem perspectiva. Com isso, não quero excluir da escrita bruta do contista trechos lindamente poéticos, principalmente em algumas descrições. Cito para exemplificar a bela e erótica descrição de Arlinda, personagem do conto Uma Janela. Diz o texto: via-se andando pela beira do rio, revendo naquela manhã em que Arlinda se penteava debaixo de uma árvore. E essa visão trazia-lhe aqueles olhos como duas lanternas verdes ardendo no rosto de Arlinda. Trazia-lhe aquela bárbara beleza a recompor um penteado, beleza de corpo úmido que o rio havia banhado. Não posso deixar de apontar também, no conto O Natal do Seu Hermídio, essa dualidade que pretendo demonstrar. Ao mesmo tempo que o narrador o descreve como, cito, aquele homem alto, magro, à maneira de um cachorro faminto. Por outro lado, faz liricamente, como se fosse um poema em prosa, o seguinte relato. Se Hermide, como as crianças o chamavam, tão vasto como o rio, tão sozinho como um caramujo, tão impenetrável qual o mistério da morte. Neste ano, estamos celebrando o centenário de Breno Accioli, nascido em Santana de Ipanema em 22 de março de 1921. A partir de julho próximo, será lançada a sua obra completa pela imprensa oficial Graciliano Ramos, com apoio da Eduneal e da Prefeitura de Santana de Ipanema. Graças a esse esforço conjunto, em breve, o público leitor poderá ter acesso a novas e caprichadas edições dos clássicos João Urso, Cogumelo, Maria Pudim, Cataventos e Dunas, que há décadas se encontram fora do catálogo das grandes editoras nacionais, além de edições de 3 livros que permaneceram inéditos desde a morte prematura do autor em 13 de março de 1966, com apenas 45 anos de idade. Os contos inéditos são as coletâneas Isabela, coletânea de contos, o romance Pedras e o Caso do Guarda-Chuva Amarelo, contos. Eu adoro esse título, O Caso do Guarda-Chuva Amarelo. E o conto também é muito bom, o livro como todo está muito bom. Eu acho que Alagoas devia isso a Breno, devia ao homem, devia às letras, devia ao leitor essas novas edições da obra de Breno. Em boa hora, o relançamento das obras completas, incluindo os inéditos, é uma grande porta aberta para a revalorização da escrita do grande contista. Muito obrigado